Olá pessoal, como vocês estão? Muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Morfologia e Sistemática de Fanerógamas. E hoje então a gente vai passear sobre o universo de um conjunto de flores, tá? Essa expressão inflorescência, ela significa exatamente isso. Inflorescência representa um conjunto de flores. Nós vimos na aula passada as partes de uma flor, as estruturas que constituem a flor, né, os verticilos, tanto verticilos ligados à parte vegetativa, digamos assim, quanto também os verticilos reprodutivos, né, cálice, corola, androceu e gineceu. E hoje a gente vai passear um pouquinho nesse mundo de flores que se organizam de uma forma coletiva, de uma forma agrupada. Tá? Então, nós temos espécies que vão apresentar flores individuais, né, flores isoladas, e a gente também vai ter espécies que vão agrupar essas flores, formando assim as inflorescências. E aí eu já trago essa expressão abaixo do nosso título, que é uma provocação para a gente refletir. Quanto mais, melhor. Será que essa expressão ela estaria adequada? Bom, existem várias teorias que tentam explicar, né, ou tentam elucidar de uma forma evolutiva, analisando quais espécies, né, apresentam essa estratégia da formação de flores agrupadas ou isoladas. E até agora, então, não se tem um consenso em relação a alguma posição, se é uma estratégia derivada, se é uma estratégia basal, enfim. O que é que motiva, o que é que estimula essas espécies a produzirem flores em conjunto, formando essas inflorescências. Para vocês terem uma ideia, existem algumas vertentes que dizem que essa característica de inflorescência está relacionada a espécies que têm flores diminutas, flores muito piquititicas, flores que a gente chama de inconspícuas, flores que se estivessem isoladas, elas não iriam atrair animais polinizadores e teriam um prejuízo, um déficit no seu sucesso reprodutivo. Mas a gente observa também inflorescências, né, que, pelo contrário, são formadas por flores muito grandes, bem vistosas, bem visíveis, bem coloridas. Então, não existe um ponto único que possa explicar, né, o motivo dessa constituição, desse arranjo floral, tá bom? Então, existem espécies que formam inflorescências que possuem, de fato, flores diminutas, como a gente observa aqui no slide, mas eu também tenho espécies com flores bastante vistosas, né, bem chamativas, atrativas, tá? E que também estão agrupadas de uma forma coletiva, constituindo inflorescências, tá? Então, existem várias teorias que tentam explicar, mas até agora a gente não tem um ponto X. Então, esse arranjo de flores agrupadas em inflorescências, a gente vai poder observar em distintas espécies, de diferentes famílias, de diferentes ordens, quando a gente está falando de posições taxonômicas na sistemática. Ok? Vamos lá avançando. Bom, na aula de flor, né, a gente viu lá as partes constituintes de uma flor e nós vimos que o pedúnculo, que representa a porção terminal do ramo caulinar, sustentava então uma flor. Aqui a gente tem então um coletivo de flores. Então o nosso pedúnculo, tá, ele continua existindo, né? É ainda a porção final desse ramo caulinar que vai ter o seu encerramento não em uma flor, mas de um coletivo de flores. E aqui, então, cada flor dessa inflorescência, ela também tem uma estrutura que a insere nesse pedúnculo, tá? E então essa estrutura é chamada de pedicelo, tá bom? Então aqui eu tenho o pedicelo dessa flor e o pedúnculo é o eixo da inflorescência, tá? Que suporta a inflorescência. Bom, uma outra característica que também é muito importante para a gente frisar, porque vai estar relacionada lá na parte de sistemática de fanerógamas, é a presença de brácteas na estrutura dessas inflorescências. Vocês devem ter lembrado da apostila de folha, quando vocês estavam fazendo a leitura desse material, que as brácteas elas são folhas modificadas que vão assumir outras funções que não a de fotossíntese, como numa folha tradicional. Então, as brácteas elas podem assumir uma função de
aumentarem a atratividade dessa planta, né, para a sua interação com agentes polinizadores. Ela pode também estar relacionada a um aspecto de proteção, tá, dos botões florais. Ela também pode estar relacionada à polinização de uma forma mais direta, produzindo, né, emitindo odores e também algumas sinalizações visuais que são estimuladas, né, que estimulam os órgãos sensoriais dos animais polinizadores, tá? Como, por exemplo, emissão de ultravioleta. Então, algumas dessas brácteas, como aqui a do copo de leite, tá? A gente observa, né, que existem regiões de emissão de odor e também emissão de ultravioleta. Então, tanto nas brácteas, a gente vai observar essa funcionalidade, tá? Claro que essa estrutura de bráctea vai ser bem mais comum, né, nas flores inconspícuas, nas flores diminutas, como é o caso aqui da eufórbia, né, a plantinha característica da época natalina, e também do copo de leite, da bougainvillea, como a gente viu também no esquema de flor, e aqui das helicônias. Então, a presença de bráctea, ela é uma característica de algumas famílias bem representativas, mas ela não é exclusiva de um grupo ou outro das angiospermas. Então, para vocês terem ideia, tanto a bougainvillea quanto a eufórbia, elas são representantes de eudicotiledôneas, enquanto que a helicônia e a arácea são representantes do grupo das monocotiledôneas. Então, a presença de brácteas, ela não é de um grupo ou de outro grupo, ela de fato está relacionada à ocorrência em determinadas famílias, respectivamente, certo? Então, é uma característica comum das heliconiáceas, é uma característica comum também das aráceas, certo? E da euforbiácea. Bom, isso. Para vocês terem ideia também, a presença de brácteas, elas são tão características de alguns grupos, de algumas famílias, que existe uma chave de identificação que vocês podem encontrar nos livros de sistemática, né, de fanerógamas, e essa sistemática, essa chave de identificação, ela vai estar facilitando a localização e a identificação das espécies. Então, se você pega uma planta com bráctea, você já usa uma chave de identificação muito mais reduzida, que é uma chave exatamente apenas relacionada a plantas que possuem brácteas. Então, você chega a um processo de identificação bem mais rápido, tá? Então, na parte de sistemática, creio que vocês verão essas questões com maiores detalhes. Bom, as inflorescências, né? Assim como as flores, assim como todos os outros órgãos vegetais que a gente já estudou até agora, eles são, claro, classificados. O homem adora classificar as coisas, adora posicionar as coisas e colocar ele num nível de entendimento lógico e racional, né? E para as inflorescências isso não seria diferente. Então, as inflorescências, elas são classificadas em relação à sua constituição como inflorescências simples ou inflorescências compostas. O que é uma inflorescência simples? É quando eu tenho um eixo primário, tá? Então, o meu pedúnculo da inflorescência, o meu eixo primário, ele produz vários pedicelos e cada pedicelo encerra em uma única flor. Então, aqui eu tenho uma inflorescência, ó, até lá no fundo é uma única inflorescência, que aqui é a florzinha do pau-brasil, tá? Então, aqui eu tenho uma única inflorescência, onde cada pedicelo me leva a uma única flor. Então, é uma inflorescência simples. Olha só a estrutura de uma inflorescência composta. Tcharam! Cada pedicelo me leva a um coletivo, a um conjunto de flores, tá? Então, esse daqui é o meu pedúnculo, né? Ramo caulinar aqui, ó. Pedúnculo, que se encerra em vários pedicelos e cada pedicelo tem um conjunto de flores. Lembra um pouco a estrutura de uma folha recomposta, não é verdade? Então, isso não estaria longe quando a gente pensa que, na verdade, cada uma dessas flores representam folhas modificadas. Então, veja só, todas essas modificações, todas essas nuances, elas estão ligadas diretamente a genes que já estavam presentes nas plantas desde a época do surgimento das primeiras plantas vasculares. Então, lembra que a gente tem samambaia, que são plantas vasculares sem sementes,
que já tinha essa organização de pinnas recompostas. Então, não é lá tanto avanço assim morfológico que a gente observa nas angiospermas. Você vê que é um despertar de uma característica, mas com uma determinada inovação. Então, o que a gente tem de inovação aqui? A modificação das folhas em uma forma, em uma disposição que é mais vistosa para animais que vão interagir com essas plantas. Então, esse foi o grande diferencial das angiospermas, a capacidade de modificar as suas folhas, a capacidade de transitar, né, pelos tipos de plastos que é possível uma planta apresentar. Então, associa sempre, né, busquem associar sempre essas características anatômicas que estão representando por trás todo um aparato, uma bagagem genética, tá? Então, na verdade, eu tenho os mesmos genes sendo despertados, sendo estimulados, mas agora para ganhar, né, para apresentar uma nova conformação, não de folhas recompostas, mas de folhas modificadas. Folhas recompostas modificadas em quê? No que a gente chama de flor, tá bom? Então, mais uma vez aqui, inflorescências compostas vão representar essas estruturas onde um pedicelo eleva um conjunto de flores. Beleza, gente? Então, inflorescências simples, inflorescências compostas. Um outro critério de classificação é em relação ao tipo de crescimento, digamos assim, né? Lembra na aula de caule que eu já dei um início, já dei uma pincelada sobre o sistema de crescimento de caule, né? E eu falei exatamente isso do caule monopodial, do sistema de crescimento monopodial, onde eu tenho a predominância do crescimento, né, de uma gema terminal apical, então ela continua crescendo indefinidamente. Isso faz com que eu tenha um formato triangular, um formato piramidal desses caules, né, da copa dessas árvores. Lembram disso? Então, se a gente retoma a posição de enxergar a inflorescência, de enxergar o pedúnculo de fato como um ramo, como uma extensão desse ramo caulinar, a gente só está transportando um conhecimento para um outro, né? Então, aqui a gente vai observar a mesma disposição, a mesma expressão do crescimento que a gente observou lá nos caules. Caracterizado pelo quê? Então, se aqui eu tenho um contínuo crescimento, um contínuo desenvolvimento de flores, de células, né, lá no caule, por isso que eu digo mais uma vez que as plantas têm o potencial de continuar crescendo indefinidamente a partir do atendimento a todos os recursos que sejam necessários para o seu crescimento e também a proteção dessa gema, desse meristema apical, né? Então, o que a gente vai observar é o quê? Na extremidade, a gente sempre vai ter as células mais jovens, porque aqui é a minha região meristemática, e aqui na base a gente teria a parte mais antiga, a parte mais madura, não é isso no caule? Num ramo de inflorescência é um paralelo, tá? Então, aqui na base dessa região caulinar, na base da inflorescência, eu vou ter as flores mais maduras, né? Então, aqui, olhando a imagem da esquerda, eu tenho aqui na base as flores mais maduras, já abertas, flores mais passadas, digamos assim, aquelas flores que já estão, né, meia boca, quase para cair. No meio da inflorescência aqui eu já tenho as flores, digamos, recém-abertas, as flores do dia, flores ainda que estão vistosas, com recurso, tá? Ó, aqui em cima eu tenho uma florzinha que ela praticamente está iniciando o seu processo de abertura, né? E mais para cima eu vou tendo botões um pouco maiores, diminuindo, até que chega um miolinho. Diferente do caule, né? A gente tem a inflorescência como um ramo caulinar de crescimento. Uma hora ou outra ela vai ser definido, claro, porque ela vai chegar a um ponto que está culminando com uma flor. Então, todo ramo de inflorescência, ou todo ramo que termina numa flor, ele tem de fato um crescimento definido. Mas a gente observa aqui que ela retoma, né, uma imagem caulinar que está mais condizente com o sistema de crescimento monopodial, um sistema de crescimento indefinido. Então, a gente pega emprestado essa expressão, embora a gente saiba que, claro, vai ter um fim. Mas a gente observa, sim, essa característica, né, de uma gradação de tamanho, onde eu tenho flores mais basais, né,
sendo flores mais antigas, as primeiras a serem formadas, e aqui no ápice os pequenininhos, que são aqueles botões que ainda vão crescendo, né, até se transformarem nessas flores aqui, como a gente observa na base da inflorescência. Beleza? Bom, então, pela forma de crescimento, a gente pode classificar as inflorescências, então, como inflorescências indefinidas ou uma inflorescência monopodial. Esse tipo de inflorescência também pode ser chamado de inflorescência racemosa, tá? Então, a inflorescência racemosa é caracterizada por esse tipo de crescimento indefinido, certo? O oposto disso são as inflorescências cimosas, ou inflorescências de crescimento definido, ou inflorescências do tipo simpodial. Esse era um outro tipo de crescimento caulinar, né? E o que a gente observa lá no crescimento caulinar? De uma certa forma, a gema terminal, ela encerrava a sua atividade, e quando ela encerrava a sua atividade, as gemas laterais eram despertadas para começar um processo de diferenciação e crescimento lateral nas plantas, né? E aí então a gente tem aquelas plantas com uma fronde meio que circular, né? Globosa, tá? Parecendo uma circunferência, né? Um círculo preenchido, enfim. Nas inflorescências, a gente tem uma estrutura, então, semelhante, já que a gente está falando, de fato, de um ramo caulinar modificado, né? Modificado porque apresenta flores, tá? E aí, então, na inflorescência, a gente empresta novamente, né? A gente pega emprestado novamente toda aquela ideologia que a gente construiu lá na aula de caule, tá? O ramo principal, que é o pedúnculo, né, da inflorescência, ele vai ter a sua gema apical encerrando em uma flor, e quando ela encerra nessa flor, a gente vai ter então as gemas laterais sendo despertadas e produzindo também novas flores, certo? Então aqui a gente também tem uma ideia, né, um esquema para que a gente possa observar, visualizar a caracterização do que seria uma inflorescência cimosa ou inflorescência definida. Então, o que diferencia também, e que se você puder ser um bom observador, olha esse esquema e olha esse outro esquema aqui. Na indefinida, eu tenho uma gradação em relação ao tamanho. Lembra que eu falei para vocês? As flores mais velhas na base e cada vez os botõezinhos mais piquititicos à medida que a gente avança para a extremidade da inflorescência. Na inflorescência cimosa, não. A parte apical, né, é onde eu tenho, no ápice, é onde eu tenho a flor mais antiga. E aqui nas extremidades é onde eu vou ter ainda as flores mais velhas. Mas observa que não é lá tanta diferença assim. De fato, quando a gente observa na natureza, a gente pode verificar que não há uma gradação, uma diferença de tamanho, ou a gente poderia dizer assim, todos os botões são praticamente do mesmo tamanho, como se eles tivessem a mesma idade, né? Então, eles são formados praticamente concomitantemente. Então, essa diferença aqui de temporal da gema apical para despertamento das gemas laterais é ínfimo, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma homogeneidade na expressão, na estrutura desses botões ou mesmo dessas flores quando todas estiverem abertas, tá bom? E aí, então, a gente vai navegar nos vários tipos de possibilidades de arranjos dessas inflorescências. Então, em relação aos tipos, né, uma mais comum que a gente poderia encontrar seria a inflorescência racemo, né? Racimo aqui está escrito, mas o mais usual na literatura é o racemo, com E, tá? Então, o racemo é exatamente isso. Gente, mais uma vez, lembra lá da filotaxia, disposição das folhas em relação ao eixo caulinar? O que a gente está vendo aqui no racemo? Exatamente isso, folhas alternas. Folhas alternas dísticas, ó. Uma folha para cá, uma folha para lá, uma folha para cá. Só que aqui é uma folha modificada. É uma folha portadora de esporofilos, de microesporofilos e de megaesporofilos, né? Então, não é tanta coisa diferente assim.
tá? Vai ganhar um nomezinho específico, né? A gente não vai pegar uma inflorescência e dizer que é uma folha simplesmente, né, de filotaxia alternadística. A gente vai dizer, vai caracterizar bem essa modificação toda, vai valorizar essa modificação toda evolutiva dessas plantas e caracterizá-la então como um racemo. Tá? Então, racemo vai ser esse tipo de inflorescência que é bem comum, é um arranjo dos mais comuns nas angiospermas, né? Onde a gente vai ter justamente essa conformação, essa expressão aqui de flores mais antigas na base e à medida que a gente avança para o ápice, os botões cada vez mais pequenininhos. Então, o racemo é uma inflorescência, o quê? Indeterminada ou indefinida ou de crescimento monopodial. Tá bom? Aqui ao lado a gente tem um outro exemplo também de inflorescência muito característica das famílias de monocotiledôneas, tá? Então, várias famílias de monocotiledônea vai apresentar essa inflorescência do tipo espiga. E aí eu já posso apresentar para vocês a cana-de-açúcar, as palmeiras de um modo geral, o milho, né, também apresenta essa inflorescência espiga. E qual é a diferença que vocês estão vendo da espiga para o racemo? Vamos lá, jogo dos 7 erros, mas aqui eu tenho umzinho só. Como é que as minhas bolinhas rosas estão inseridas no meu pedúnculo? Exatamente, elas estão coladas diretamente no pedúnculo, eu não tenho pedicelo. Então, o que caracteriza a espiga é que as flores são sésseis, elas não têm pedicelo. Então, tudo aquilo que não tem esse eixo de elevação, a gente chama de séssil, a mesma expressão que a gente usa na folha, lembra? Folha sem pedicelo, né? É uma folha séssil. Aliás, folha sem pecíolo. Folha sem pecíolo é uma folha séssil. Flores sem pedicelo também são flores sésseis, tá? Então, essa é a característica da inflorescência do tipo espiga. Beleza? Estão comigo? Vamos lá, seguindo em frente. Um outro tipo de inflorescência muito bonita também, que tem um potencial ornamental muito valorizado, né, pelo pessoal do paisagismo, é a inflorescência do tipo amento, também chamada de amentilho, né? Então, essa inflorescência amento, ela tem exatamente essa conformação, ó. É uma inflorescência pêndula, né? As flores, elas também são muito volumosas. Eu posso ter um amento de flores sésseis ou eu posso ter um amento de flores pediceladas, certo? E eu posso ter um amento de flores definidas ou indefinidas, tá bom? Então, o racemo é característico de uma inflorescência indefinida, indeterminada, racemosa, certo? Mas as outras aqui que a gente vai observar, a gente pode ter dos dois tipos. A gente pode ter tanto ela sendo classificada como determinada, racemosa ou cimosa, beleza? Então, o amento, né, a característica do amento é exatamente ter aquela inflorescência pêndula, caída. Enquanto que as outras são eretas, né, o amento, ele cai, ele é pendente. Então, é muito comum também a gente ter esse tipo de inflorescência quando a gente imagina flores de uma copa muito alta, né, flores que são de árvores, né, de extrato arbóreo, e aí elas têm essa queda, né, e fica uma ornamentação muito bonita na sua copa. E isso é muito relacionado também a plantas de espécies ornitófilas, plantas que são polinizadas por pássaros, especialmente por beija-flores, tá bom? Bom, a umbela também é um outro tipo de inflorescência. E aqui eu vou dar só uma correlação para ver se vocês chegam à caracterização do que a gente está vendo nesse esquema floral aqui. Umbela, né, essa denominação umbela, ela vem da expressão da palavra umbrella. Umbrella, né? Não estou falando aqui do filme, né? Esqueci o nome do filme. Enfim, depois vocês me dizem qual é o filme, esqueci agora. Mas a umbrella aqui é realmente o guarda-chuva, tá? Então, o que caracteriza o guarda-chuva? Eu tenho o meu cabo, e quando eu abro o guarda-chuva, eu vou ter vários raiozinhos, né? Mas todos os raiozinhos estão inseridos no eixo principal, não é verdade? Então, a estrutura da umbela, ela se assemelha muito ao nosso guarda-chuva. Mas o que a gente observa aqui na umbela? Ó,
todos os raiozinhos, ou seja, todos os pedicelos das flores têm o mesmo tamanho, têm o mesmo comprimento, né? Então, a gente pode ter umbela tanto definida quanto indefinida, tá? Aqui no esquema, como todas as bolinhas são de tamanhos iguais, seria uma umbela definida, umbela cimosa. Mas eu também posso ter uma umbela racemosa, certo? Resident Evil, lembrei do filme, né? Vamos lá. Capítulo é um outro tipo de inflorescência, né? E o capítulo vai ter uma diferenciação muito bacana, né? Muito própria. Então, o capítulo é uma inflorescência exclusiva de uma das maiores famílias de angiospermas que a gente vai observar, que é a família Asterácea. E dentro da família Asterácea nós temos aí as nossas margaridas, girassol. Então, existe uma infinidade de espécies, né? Eu acho que é a segunda maior família das angiospermas, é a Asterácea. Não sei como é que ficou agora com essa repaginada que sofreu com o sistema do APG. Mas, pelo que eu me lembro, é uma das mais expressivas em relação à biodiversidade, né? A família Asterácea. E todas elas têm essa estrutura de inflorescência, suas flores são dispostas em capítulos. Então, o que é que constitui um capítulo? Eu observo aqui um receptáculo bem robusto, tá? Um receptáculo com uma grande conformação de tecido, né? E esse receptáculo, ele é distendido. Por quê? Porque nesse receptáculo distendido vão estar inseridas várias flores. E as flores dos capítulos, elas têm dois tipos diferenciados. A flor ligulada, também chamada de flores do raio, e flores do disco, que são essas flores centrais. Então, aqui nesse capítulo, o que é que a gente observa? É um capítulo cimoso ou racemoso? Um capítulo racemoso. Por quê? Olha, flores abertas, flores menorzinhas, botões maiores até botões menores, até chegar ao meio aqui bem pequenininho. Imagina só o que é que aconteceu nessa inflorescência. De fato, um capítulo, ele representa, um racemo que foi achatado. Lembra daqueles copos que agora voltou muito à moda, né? Esse copo plástico que ele é reaproveitado, né? Onde a gente distende o copo e a gente achata o copo. Lembra do copinho? Pronto, vamos fazer o mesmo esquema aqui com esse racemo. Vamos achatar esse racemo, trazer ele para aqui para baixo. O que é que aconteceu? As flores piquititicas, aquilo que era indefinido, o ápice da inflorescência, ficou onde? No meio. E aquilo que estava na base foi achatado para as laterais. Então, o meu pedúnculo, ele se achatou. É exatamente o que acontece aqui no capítulo. O meu pedúnculo achatado forma esse receptáculo mais denso, tá? Mais robusto. E as flores estão dispostas não no eixo longitudinal, né? Mas elas estão dispostas agora num eixo transversal. Beleza? E aí, então, eu vou ter essa variação de tipos de flores. Veja só a complexidade que é um capítulo, gente. Essas flores do raio aqui, a gente geralmente confunde ela com pétalas. Na verdade, a gente diz que aqui são as pétalas das flores, né? E esquece que, na verdade, é uma inflorescência. Então, quando vocês quiserem dar um buquê para alguém, né? Você pode dar uma única asterácea, você pode dar uma única margaridinha e dizer que ali você está dando um buquê de flores para a pessoa. E de fato é. Você não está dando uma flor, você está dando um conjunto de flores. Então, aquilo que a gente chama, que a gente costuma pensar que é uma pétala, na verdade é uma flor diferenciada dessas flores mais centrais. E eu pergunto para vocês, essas flores, elas são completas? Elas são perfeitas? Depende da espécie? Sim. Quando a gente tem as asteráceas mais nativas, né, digamos assim, mais da mata mesmo, a gente tem essas flores liguladas, essas flores do raio, sendo inclusive flores férteis, tá? E as flores do disco, né, também da mesma forma, sendo completas e perfeitas, tá?
Então, avançando aqui no esquema, com maiores detalhes aqui agora, né, em cores, vê só. Essas flores do raio aqui, que a gente vulgarmente chama de pétala, na verdade, tudo isso daqui é uma corola. Isso mesmo. Essa estrutura que parece ser uma única pétala, na verdade representa a fusão de 5 pétalas. E a gente consegue visualizar a cicatriz, a fusão de cada uma dessas folhas modificadas que representam essas pétalas. Então, as asteráceas são exemplos também de plantas pentâmeras, de flores pentâmeras, onde aqui eu tenho geralmente 5 pétalas fundidas, formando essa flor do raio. E essas flores do raio, então, elas também podem apresentar os verticilos reprodutivos, tá? Tanto o cálice, aliás, tanto o androceu quanto o gineceu, certo? Então, elas têm cálice, corola, androceu e gineceu. Da mesma forma que as flores do disco, né? Essas flores do disco também são completas e perfeitas, né? Como eu falei anteriormente. Porém, a corola delas, ela não é tão vistosa quanto a corola das flores do raio, certo? Das flores liguladas. Então, a corola, ela é tubulosa, né? Ela também tem um cálice tubuloso, tanto gamosépalo quanto gamopétalo, e também, por ser uma flor pentâmera, vai apresentar sim as suas 5 anteras, né? E o seu gineceu gamocarpelar. Tá? Unilocular, unicarpelar e geralmente uniovulado também, certo? Então, essas flores do disco, né, têm essa disposição mais central, enquanto que as flores do raio, elas sempre estão na periferia, na extremidade dessa inflorescência. Certo assim? Vamos lá. E agora? Vamos passear um pouquinho aqui pelas definições, pelas possibilidades dessas classificações todas. O que é que vocês diriam que essa inflorescência aqui representa qual classificação? Diz para mim. Na verdade, vamos lá. Primeira condição, ela é uma inflorescência simples ou composta? Muito bem. É uma inflorescência composta. Composta por quê? Porque, cada ramozinho desse é uma inflorescência. Porque ele é formado de várias flores. Cada coisinha dessa aqui, cada estruturinha dessa é uma flor, gente. E essas flores, elas são sésseis. Lembra qual a inflorescência de uma flor caracterizada por flores sésseis? Muito bem, espiga, que é característica de quem? Monocotiledônia. Muito bem. Lembra que as palmeiras são monocotiledôneas? Exatamente. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma espiga de espigas. Então, eu tenho uma inflorescência composta, tá? Aqui, o que é que vocês acham? Flores mais basais, né? mais antigas, digamos assim. E aqui botões menorzinhos, né? A gradação aqui da abertura, né? Flores e aqui botões. Então, essa inflorescência está, caindo, ela está em queda. Ela está em queda, né? Como é o nome daquela inflorescência pêndula? Amentilho. Muito bem. Amentilho ou amento. E aqui, um outro tipo de inflorescência que eu não mostrei para vocês antes, né? É a inflorescência do tipo corimbo. E o que é que caracteriza o corimbo? A gente vai observar aqui uma correlação, né, digamos assim, com a inflorescência da umbela, né? Então, aqui no corimbo, a gente tem os pecíolos, aliás, os pedicelos, né? O pedicelo das flores, eles são de diferentes tamanhos. E por serem de diferentes tamanhos, eles vão contribuir para que todas as flores elas alcancem o mesmo nível, a mesma altura na inflorescência. Então, quando a gente olha para aqui, para o ao vivo e a cores na planta, vê só. Aqui eu tenho a minha inflorescência, né? E aqui eu tenho a minha subinflorescência, digamos assim, né? E aqui, um pedicelo grande, um pedicelo menorzinho. Então, isso ao longo do ramo caulinar faz com que a gente tenha todas as flores na mesma altura, tá? Então, a variação
do tamanho do pedicelo contribui para que todas as flores alcancem o mesmo tamanho na inflorescência. Então, aqui eu não tenho uma inflorescência tão característica como a gente vê no racemo, né? Se todos os pedicelos tivessem aqui o mesmo tamanho, a gente teria um racemo. Mas aqui, como as flores têm pedicelos de tamanhos diferentes, eu não tenho aquela estrutura de racemo, porque todas as flores estão na mesma altura ao longo do eixo, tá? Então, essa é a característica de uma inflorescência do tipo corimbo. Na verdade, aqui eu tenho inflorescência composta, né? É um cacho de corimbos, certo? Ou um racemo de corimbos. Por que racemo de corimbos? Porque aqui eu tenho as inflorescências já com flores, inflorescências que vão tendo uma gradação em relação à constituição e ao tamanho das suas flores, das suas subinflorescências, né? Aqui cada vez inflorescências menorzinhas, né? Poderia ser observado. Então, essa planta aqui Senna, né? Tem muito lá, ela é muito usada na ornamentação e também na arborização urbana, tá? Ela é caracterizada por apresentar esse arranjo de inflorescências. É um cacho de corimbos. Voltando aqui para a inflorescência também característica das monocotiledôneas, a inflorescência do tipo espádice. Então, na inflorescência do tipo espádice, eu vou ter um pouquinho de variação na inflorescência do tipo espiga. Lembra que a espiga são flores sésseis? Na espádice também eu tenho flores sésseis. Só que esse meu eixo, onde as flores estão inseridas, né, o meu eixo caulinae, ele é carnoso, ele é uma estrutura mais alargada, com mais tecido. E a inflorescência, ela sempre é envolvida por uma bráctea, e essa bráctea é chamada de espata. Então, essa é também uma inflorescência característica das monocotiledôneas. Quando a gente observa aqui na planta, a gente vai observar, de fato, uma estrutura, né, bastante derivada, que a gente pensa que todo copo de leite é da mesma estrutura, do mesmo jeito, enfim. Mas não, a gente tem uma ornamentação diferenciada em cada uma das espécies. A gente pode observar fatores, né, que estão relacionados às associações mutualísticas, né, bem variada, bem distinta de espécie para espécie. Só para vocês terem ideia aqui, nessa arácea, eu tenho aqui na base as flores femininas, as flores carpeladas, tá? As flores pistiladas, e eu tenho aqui, um pouco mais acima, as flores estaminadas, né? Eu tenho aqui um outro eixo alargado, cheio de tricomas, né, que lembram fímbrias, e esse eixo da minha espiga, ele cresce, ele continua se projetando ao longo dessa espádice, tá? Envolvido por essa espádice, e observa que ele tem uma coloração bem característica, e ele, além de ter uma coloração conspícua, chamativa, atrativa, que emite também uma coloração ultravioleta, ele também está relacionado à emissão de odores. Então, essa planta ela é uma planta noturna, né, diantese noturna, onde ela atrai esses animais para que aqui eles fiquem abrigados, eles encontrem um abrigo, uma proteção térmica para passarem a noite, eles encontram também recurso nutritivo, como secreção de néctar, e essas fímbrias aqui do meio, elas terminam forçando, né, meio que uma prisão para que esses insetos, quando entrarem, eles demorem um pouco mais por aqui, fiquem passeando por aqui, tanto pelas flores estaminadas quanto pistiladas, e promovam a transferência do pólen, tá? E aí, então, proporcionem a fecundação do gameta feminino, né? Então, essas espádices, elas são características da família Arácea, que é uma das famílias representativas do grupo das monocotiledôneas, tá? Então, sempre associa, uma espiga com um eixo carnoso, onde eu posso ter essa diferenciação aqui das flores estaminadas e flores pistiladas, e
esse eixo da inflorescência sempre vai estar envolvido por essa bráctea denominada de espata, tá bom? Um outro tipo de inflorescência que eu já mostrei para vocês lá na aula de flor. Lembra quando eu falei daquela minha plantinha que eu estudei, que era urticante, né? Isso. Então, lá aquela bráctea, ela tem a função de proteção das flores nuas. Aqui, da mesma forma, a gente tem um conjunto de flores nuas que são protegidas, que são envolvidas por brácteas. Essa é a inflorescência do tipo ciátio. Quando eu tenho somente flores ou masculinas, ou flores estaminadas ou flores pistiladas, né, envolvidas por brácteas, tá bom? Essa é a característica de uma inflorescência ciátio. Um outro tipo de inflorescência bastante diferenciada e muito incomum, né, é a inflorescência do tipo cicônio. Então, o que acontece no cicônio? O ramo dessa inflorescência, o ramo caulinar dessa inflorescência, o pedúnculo da inflorescência, ele sofre uma contorção e ele proporciona a formação de uma câmara, uma invaginação das extremidades desse ramo caulinar, desse pedúnculo, né, da inflorescência. Então, é meio que quase um fechamento desse pedúnculo, e aí então eu tenho o encerramento das flores nessa depressão, nessa câmara, nessa urna. E uma outra característica é que essa inflorescência ela é formada por flores estaminadas e flores pistiladas, né? Então eu tenho aqui flores que são constituídas apenas pelos estames e eu tenho flores que são constituídas apenas pelo pistilo, tá? Olha aqui no esquema, são flores bem esquisitinhas, né? Mas que tem toda uma história coevolutiva muito bonita de ser estudada, certo? Então, quando essa inflorescência praticamente se fecha, ela fica aberta, ó, um único orifício, mas é uma coisinha, gente, muito pequenininha, onde só passa uma formiga, né? E olha que não é a formiga grande não, é a formiga pequena, tá? Então, por esse orifício, são atraídos por um odor muito forte, muito característico. São atraídas pequenas vespas e vários outros tipos de insetos, né? E esses insetos, quando eles entram na inflorescência, eles ficam presos, porque existe aqui um conjunto de tricomas, mas é tanto mesmo, que termina fazendo um bloqueio. É semelhante a quê? É semelhante à dentição das serpentes, lembra? Que ela tem os dentes, né, voltados para o interior da cavidade oral. Então, à medida que a presa tenta fugir, ela fica cada vez mais presa na dentição, né? Exatamente isso. O arranjo desses tricomas, ele tem a mesma estrutura, né? Ele tem o mesmo posicionamento dos tricomas adensados nesse orifício. Então, quando a vespa tende a querer sair da estrutura, ela vai ficando cada vez mais presa até que ela se rende e começa então a passear dentro da inflorescência, dentro do cicônio. Mas não se preocupe que essa plantinha ela é amiga dos seus polinizadores, como em todo o processo mutualístico, né? E aí o que a gente vai observar? Essas vespas elas têm um ciclo de vida que está relacionado também ao desenvolvimento e à maturação desse fruto, certo? Então, essas vespas, elas são mutualísticas, já existem vários trabalhos explicando, elucidando como ocorreu esse passo evolutivo, muito bonitos trabalhos, e aí a gente tem exatamente isso, a duração do ciclo de vida e a emergência das novas vespas, né? Ou seja, elas acasalam aí dentro, elas lançam as suas larvas aí dentro, as larvas elas eclodem e começam a se alimentar de quê? Da própria polpa do fruto. Então, a vespa adulta entra, é o polinizador, né? E as filhas que se desenvolvem, elas se alimentam do fruto que está sendo formado. Então, é todo um ciclo de vida que vai interagir em conjunto com o desenvolvimento da inflorescência e posteriormente do fruto. Então, é um processo de coevolução muito bonito e que deu muito certo. Uma outra inflorescência muito comum também é a inflorescência do tipo glomérulo, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto de flores, ó. Isso daqui, na verdade, é uma flor, né? Ó, essa flor tem aqui a sua corola bem piquititica lá embaixo, né? E
Aqui são os estames da inflorescência, aliás, os estames dessa flor. E nessa inflorescência, a gente pode ter flores somente estaminadas ou a gente pode ter flores que têm tanto o estame quanto o pistilo também, certo? Então, vai variar muito de espécie para espécie. Mas o que é que caracteriza uma inflorescência do tipo glomérulo? O meu pedúnculo, ele não é um eixo longitudinal, mas ele é um eixo globoso, tá? É como se ele fosse achatadinho, né, de uma forma esférica. E aí isso faz com que a gente tenha disposição também dessas flores ao longo desse eixo esférico e dá uma conformação circular da disposição dessas flores. Então, a inflorescência glomérulo lembra essa estrutura globosa, tá? Então, lembra que eu posso ter glomérulo tanto de flores racemosas quanto de flores cimosas, tá? Pode ser uma inflorescência, aliás, uma inflorescência cimosa quanto inflorescência racemosa. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo de inflorescência, e eu já digo para vocês que ela é uma inflorescência o quê? Definida. É um cimo, é uma inflorescência cimosa. E esse cimo, ele é caracterizado por ser um cimo escorpioide. O que é um cimo escorpioide? Porque a morfologia dessa inflorescência lembra o quê? A cauda de um escorpião, exatamente. Então, o que acontece aqui, ó? O meu ramo caulinar encerra com uma flor, ou seja, o meu pedúnculo encerra com uma flor. E aqui, ó, gema apical encerrando com a flor, vem a gema lateral, não é? Que entra em atividade e encerra também com uma flor. A sua gema lateral entra em atividade e encerra com uma flor. Gema lateral encerra a atividade com uma flor. E assim sucessivamente. Só que as gemas laterais, elas são todas o quê? Na mesma direção. Ou seja, elas vão todas para o lado direito, né? E isso faz com que eu tenha um crescimento e o próprio peso da estrutura, né, vai promovendo esse formato, né, circular, tá? Então, lembra a cauda de um escorpião e daí ela é denominada de cimo escorpioide, tá? Uma outra inflorescência cimosa, né, é aqui o cimo helicoide, que é diferente aqui do escorpioide. O escorpioide, todas as inflorescências laterais, elas vão, aliás, todas as flores, né, laterais, das gemas laterais, elas vão para o mesmo sentido. No cimo helicoide, a gente tem exatamente uma alternância disso. Então, a gema lateral aqui, ó, vai para a direita. A gema lateral dessa vai para a esquerda. A sua gema lateral vai para a direita. A sua gema lateral vai para a esquerda. E assim sucessivamente, tá? Então, dessa forma, eu tenho um cimo helicoide, bem característico aqui da nossa helicônia. E daí é que vem também o nome da espécie e o nome, aliás, o nome da família, né? E o nome também característico da inflorescência. Um outro tipo de inflorescência composta, né? Pode ser simples ou composta, é a inflorescência do tipo dicásio, tá? Então, ó, lembra mais uma vez, aqui eu tenho a minha gema terminal, encerra com uma flor, e quando ela encerra com uma flor, as gemas laterais são despertadas para entrar em atividade. As gemas laterais, ó, mais uma vez, elas se dividem em duas, não em uma, mas em duas flores. Então, as gemas laterais aqui, elas vão ter aquela disposição de dois caminhos, dicásio, tá? E aqui mais uma vez, ó, essa lateral aqui, ela encerra numa flor, e quando ela encerra numa flor, esse mesmo ramo aqui entra em atividade lateral mais uma vez em dois caminhos. Então, essa é a característica de um dicásio. Ele sempre vai ter essa disposição bifurcada dos seus ramos caulinares, do pedúnculo e dos pedicelos das flores da inflorescência. A gente também pode ter um dicásio composto, é chamado dicásio de dicásio ou pleiocásio. Então, ó, esse dicásio aqui, ele na verdade é formado por vários outros pequenos dicásios, né? Então, é um pleiocásio.
É uma inflorescência composta. Aqui seria... Acho que eu repeti o slide. Acabei repetindo ele, não sei porquê. E aqui o dicásio de dicásios. Certo? Essa daqui também é muito característica, muito bonitinha, né? Muito ornamental. Aqui, na verdade, eu não tenho dicásio, tô vendo agora, é um dicásio de ciátios. Eu fiquei apaixonada aqui olhando as flores e me perdi no nome aqui. É um dicásio de ciátios, tá? Então, aqui, mais uma vez, é uma espécie da família Euphorbia, né? Onde aqui nós temos o quê? O que é isso? É o ovário, gente. Isso mesmo, aqui é o ovário, tá? Então, possivelmente aqui eu já tenho a formação de um frutículo. Então, o ovário aqui já foi fecundado. Isso daqui já é o desenvolvimento de um fruto, né? Lembra do pinhãozinho? É a mesma estrutura de fruto, tá? É um fruto que a gente chama de esquizocárpico. Mas, enfim, aqui eu tenho um ciátio, são flores nuas, apenas a flor feminina, envolvida por uma bráctea. E elas têm a disposição, ó, gema apical aqui, encerra e bifurca, né? Então, dicásio de ciátios, tá? Então, vê só, é um conjunto, é uma infinidade muito grande de variedades que a gente pode encontrar na classificação dessas inflorescências, tá? A gente pode ter uma mescla muito grande desses padrões todos que eu falei para vocês até agora. E a panícula, né, é uma inflorescência muito comum também, que é chamada do cacho de cacho. A panícula é um cacho de cacho ou um cacho de racemos. Por quê? Ela tem a estrutura que lembra um cacho, ela tem a estrutura que lembra um racemo, né? Ou seja, flores mais antigas na base, flores menores no ápice. Só que ao invés de ser uma flor, também é um outro racemo, né? Então é um racemo de racemos ou uma inflorescência do tipo panícula. Então, inflorescência composta, indefinida, do tipo panícula. Essa é a classificação completinha que a gente poderia trazer para essa espécie. Olha isso, que coisa mais linda. Uma panícula de corimbo. Também é muito característico das espécies de monocotiledôneas. Aqui acho que a gente tem uma família da família Bromeliaceae, mas também nas famílias Agavácea também é muito comum esse tipo de arranjo, tá? E aí então a gente tem uma panícula de corimbos, ou seja, eu tenho um cacho enorme, né, de corimbos, tá? Aqui eu tenho um corimbo porque lembra o que é corimbo? Todas as flores elas têm pedicelos de alturas diferenciadas, né? E aí elas vão apresentando a mesma disposição aqui, alcançando o mesmo tamanho na inflorescência, tá? Ufa! Então a gente fica por aqui. Na próxima aula teremos mais detalhes, então, não sobre flores e inflorescências, mas eu creio que a gente vai falar um pouquinho das estruturas reprodutivas, né? Com detalhes, então, das estratégias que estão relacionadas ao sucesso reprodutivo das angiospermas, tá bom? Então, eu espero também poder fazer uma gravação da prática no campo, né? Para que eu possa mostrar ao vivo e a cores para vocês como a gente pode enxergar essas estruturas de uma forma mais precisa nas plantas que estão ao nosso redor. Prometo que eu vou tentar fazer essa gravação e inserir no nosso portfólio de material para vocês observarem, tá bom? Então, um grande beijo, a gente fica por aqui. Bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.